Muito boa noite, amigos do esporte. Me chamo Thiago Santa Bárbara. Nós estamos no circuito de live Série A. Fechando essa semana muito produtiva. Tivemos aqui grandes profissionais. Conversamos com o Eduardo Zuma, com o Luiz Iubel, com o Rafael Barreto. E hoje nós temos a presença de um profissional, vasta experiência no futebol brasileiro e internacional, que é o professor Ricardo Drubsky. Inclusive já está na live. Já vou convidá-lo aqui para que a gente possa iniciar. Todos vocês, aproveita, usa o aviãozinho aí para convidar as pessoas que podem estar conosco nessa live e aproveitar da melhor maneira possível essa sequência de lives, né? Essa possibilidade de estar ouvindo grandes profissionais do futebol brasileiro, saber como agem esses grandes profissionais, né? Como é o dia a dia em um grande clube, como é o dia a dia no contexto do futebol. Então, uma oportunidade muito bacana que nós temos para ouvir esses grandes profissionais. Já estamos organizando a semana que vem. Professor Ricardo Drubsky. Olá, estou aqui apanhando das tecnologias. Então somos dois. Nós estamos aprendendo a mexer com essa tecnologia, né, rapaz? Tá todo mundo, né? Todo mundo. Tem gente que tem mais facilidade, mas eu acho que, de certa forma, está todo mundo se ajeitando, né? É verdade, agregando conhecimento. Inclusive, isso é importante, algo que a gente vai falar mais à frente, né? Mas, inicialmente, dar o boa noite oficial. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muitas pessoas estavam ansiosas, né, por esse momento, para estar ouvindo um grande profissional que tem uma vasta experiência aí no Brasil e fora do país. E para nós é um momento de muito aprendizado. Eu tive algumas oportunidades com o senhor em cursos, em palestras. O senhor deu uma aula para nós na Ciência B aqui em Salvador, aqui na Bahia, e é um motivo de alegria tê-lo aqui conosco para a gente dialogar um pouco sobre essa questão do futebol de formação, futebol de base e a excelência no futebol profissional. Então, seja bem-vindo. Passei a bola agora para o senhor possa fazer as suas considerações iniciais. Eu agradeço muito as palavras e a oportunidade, né, de estarmos falando aí. A gente tem visto muita gente boa discutindo futebol, trocando ideias sobre o futebol, e coisa que a gente não via em momentos normais, né? Assim, em um momento diferente do que hoje a gente vê, porque a gente está recluso, a gente está muito dentro de casa, e o ser humano, inquieto como e ainda tem a tecnologia a seu favor, está buscando realmente sair de casa de alguma forma. Então, a gente tem visto muitos depoimentos interessantes, muitos debates interessantes, e a gente espera poder passar aqui uns minutos com você e com o público, né, que te acompanha, trocando algumas ideias sobre futebol, trocando algumas ideias sobre aquilo que a gente concebe, né, sobre o jogo, sobre a gestão, sobre a formação, enfim. Estamos aí para tentar falar alguma coisa sobre isso. Show. Obviamente que nós mantivemos o contato antes, eu tive acesso a seu currículo. A gente precisaria aqui de uma semana de live só para falar da sua trajetória, mais de 30 clubes, mas eu acredito que é importante o senhor passar pelo menos em linhas gerais como é que foi essa trajetória, porque as pessoas elas querem muito adentrar esse universo do futebol, mas muitas ainda não têm essa noção de quais os caminhos percorrer. Obviamente que esse caminho ele é bem específico, né? Depende muito da pessoa, do contexto, mas em linhas gerais, como é que foi essa trajetória até o senhor chegar hoje a ser diretor do Cruzeiro? Bom, eu estou dentro de um ano e meio, 2, eu estou fazendo 40 anos de futebol, de vida no futebol, de uma maneira profissional, né? Então, comecei na base, mas vivendo profissionalmente o futebol. Então, quer dizer, quase que toda a minha vida útil como um profissional eu vivi trabalhando com futebol. Corri atrás da bola desde sempre,
querendo ser jogador até os meus 18 anos. Tive jogadores aí, amigos que foram jogadores do Flamengo, do Santos, do Vila Nova, foram para os Estados Unidos, enfim, muitos amigos da minha época, né, que assim, amigos e não amigos, mas colegas, assim, companheiros da época que foram, e eu muito cedo eu cheguei à conclusão que não seria jogador e me entreguei aos estudos. E para mim o grande gol de placa que eu fiz foi fazer educação física quando eu passei na Federal de Minas. E passei em educação física e falei, vou ser treinador de futebol. Na época o Milan era o time do momento. O campeonato italiano passava todos os domingos às 10h30 da manhã no canal da Band. E Silvio Luiz e outros, Luciano do Valle, narravam os jogos. E eu vivia aquele Milan de Baresi, depois Maldini, de Van Basten, de Rijkaard, enfim, Ruud Gullit. Eu vi aquele Milan e falei, vou ser treinador do Milan um dia, vou ser treinador da seleção brasileira e me dediquei com toda a força a estudar e querer ser treinador. Muito cedo comecei como treinador, com 23 anos eu já estava à beira de campo como treinador, dirigindo uma equipe infantil. E aí começou a trajetória, né? Não fui atleta. Esse confronto de ex-atletas com atleta com acadêmico. Mas... Bem, pessoal, boa noite a todos. Agradecer aí a presença de todos vocês. Vou chamar novamente aqui o professor Ricardo. Parece que o dele está travando um pouquinho. Estou chamando aqui novamente. Aproveita para convidar os amigos. Está travando o meu e o dele ou só o dele, pessoal? A gente está, como falei, a gente está aprendendo a mexer com a tecnologia, né? Estamos aqui com o professor Ricardo Dubis, que ele está fazendo as suas considerações iniciais. Se o professor tiver, pode solicitar a entrada no diálogo, que aí fica mais fácil. Certo. Que bom. Agradecer a todos vocês. Convida os nossos amigos aí que possam estar. Aqui para mim está aparecendo essa interrogação. Não sei, para vocês aí não? Para mim está aparecendo essa interrogação aqui. Agora eu não estou conseguindo nem chamá-lo. Professor, retorno aí? Professor Ricardo Dubis? O senhor está na live? Pessoal, eu vou encerrar e voltar, que aqui não está aparecendo para mim. Eu vou ter que encerrar e voltar. Não está aparecendo a possibilidade de chamá-lo para a live, não. Tá bom? Eu encerro e volto, um momento. Agora. Agora sim. Pronto. Aí. Voltou. Ótimo. Figurinha difícil, hein? Se não fosse a minha filha aqui para me ajudar, que a minha filha é fera no mundo digital, entendeu? Fera mesmo, profissional do mundo digital, então... Olha aí. Muito obrigado aí, a sua filha. Luísa. Então, inclusive, ele... Lá. Pode falar. Não, fica à vontade, senhor. Então, assim, não foi falta de tentar, mas acabou que eu me enveredei por outro lado, e já sendo treinador, né, e preparador físico e treinador naquele início,
Aí tive a oportunidade de trabalhar 2 anos em Portugal, 1 ano no Equador, meio ano no Japão, e isso entremeando com o time de júnior aqui do Santa Teresa, do Atlético Mineiro, do América Mineiro, até que enveredei pela carreira profissional de treinador. E lá, num determinado momento, apareceu um momento de gestão para mim, um convite meio assim por acaso, e eu fui para experimentar, fazendo com muito carinho. Passei ali 6 meses, e aí o Cruzeiro me convida. Passei 6 meses no América como gestor, de base de profissional depois. Ganhamos Copa Sul-Minas, uma Copa de Profissionais que existia. O Cruzeiro me chama e eu fico 1 ano e pouco como diretor. E aí eu fiquei alguns anos na minha vida profissional, entre diretor e treinador, entre gestor esportivo e treinador. Tive conquistas interessantes como treinador e como gestor. Como gestor, fui campeão mineiro, fui terceiro colocado na Copa João Avelange, fui campeão da Copa do Brasil, fui campeão da Série B com a América. Enfim, tive coisas boas. Como treinador, consegui ser campeão com o Tupi de Juiz de Fora, Série D. Fiz uma grande campanha com o Goiás na Série A, uma campanha inteira com o Goiás, um time com bastante limitação financeira, e a gente conseguiu fazer um ótimo campeonato de Série A em 2014. Passei pelo Atlético Paranaense, onde tivemos o acesso à primeira divisão em 2012. Então, assim, tive bons momentos, Volta Redonda, tive bons momentos no América Mineiro na Série B, como treinador. E agora, de 1 ano para cá, eu resolvi realmente me fixar como gestor, e é onde estou agora. Estou me sentindo num momento muito importante da minha vida e espero continuar como gestor agora e tentar passar para frente algumas coisas que a gente absorveu aí. Muito bacana a trajetória. E aí, essa função agora que o senhor desenvolve como gestor, o quanto que a sua vivência como treinador contribuiu e contribui para que o senhor tenha as ações como gestor, e qual a função do gestor? Quais as principais atribuições de um gestor hoje no clube de futebol? Olha, essa minha formação, que não foi nada planejado, essa multidisciplinaridade na qual eu militei, em vários setores do futebol, me dão hoje uma capacidade de ser um gestor com muita lucidez. Hoje eu me sinto muita vontade para entrar num vestiário, porque sou muito bem recebido pelos treinadores. Os treinadores me aceitam muito bem. Sou professor do curso de treinadores da UFMG há 10 anos. Aliás, eu fui um dos fundadores, junto com o Maurício e com o Oswaldo, e outros membros que não estão lá mais. Fomos os fundadores desse curso. Foi assim, uma coisa tirada mesmo na base de muita vontade, né? Houve o interesse de algumas pessoas da CBF, algum empenho, e nós carregamos aquilo no braço. E até hoje eu dou aula para várias licenças na CBF. E, consequentemente, tenho acesso a quase todos os treinadores do Brasil. E o perfil de interferência que eu tenho, assim, a maneira como eu lido com eles, com os treinadores, me faz me sentir à vontade. Então, o treinador, e por experiência própria, é um indivíduo muito pressionado, muito cheio de dúvidas, muito cheio de interferências do seu trabalho, e ele precisa muito, no Brasil, precisa muito de eu não diria um aconchego, mas de um apoio abalizado, de um apoio moral, de um apoio intelectual. Então, esse papel que eu procuro exercer. O diretor de futebol, assim, tentando responder um pouco da sua segunda pergunta, ele tem várias atribuições. Assim, se levarmos no entendimento da concepção do cargo, o diretor de futebol cuida do ambiente de futebol de um clube. Eu, quando entrei agora para o Cruzeiro, para ser o diretor, subir para a equipe profissional, eu pedi para que eu continuasse com o cargo de diretor de futebol do Cruzeiro Esporte Clube. Ou seja, eu não sou diretor daqueles 35 jogadores, daquela população da Toca 2, daquele ambiente
Claro, eu vou estar inserido naquele contexto, mas eu preciso, é obrigação do dirigente ver o futebol como um todo do clube. Então, estou muito conectado, nós estamos parados, todo o Brasil está parado, todo mundo está parado, né? Mas eu estarei muito conectado a todas as decisões da base, os movimentos da base, né? Para que, pensando o futebol de uma maneira única, de uma maneira só. E, além disso, lidar com o atleta, além disso, lidar com os colaboradores, com todas as ciências que suportam o trabalho de uma equipe de futebol, de um departamento de futebol. Você faz interface entre comissão técnica e diretoria estatutária, entre comissão técnica, diretoria estatutária e imprensa e a mídia, entre jogadores e diretoria e comissão técnica e colaboradores. Ou seja, você cuida do ambiente de futebol de uma maneira geral. E também você participa do processo de composição do elenco. Então, eu faço questão de dar ênfase a essas nuances, a essas atribuições, e falar da maneira como eu falei sobre composição do elenco, porque o diretor executivo no futebol brasileiro hoje, para mim, caberia melhor o cargo de gestor esportivo. Um diretor executivo, como é chamado hoje, ele é um contratador de jogador. Essa é a função. Então, contratou mal, cai. Traz outro. Né? Não se dá nem o prazo. Então, o diretor executivo hoje, ele é o segundo na escala para perder o emprego. Porque vislumbra-se nele apenas a função de contratador de jogador. E não é por aí. Nós temos muitas atribuições. E, no ambiente de qualidade de trabalho, de gestão esportiva de excelência no futebol, o treinador é o balizador das contratações. Porque, afinal de contas, a ideia de jogo é dele. Ele que vai construir o jogo. Como o treinador e nada no futebol brasileiro é a mesma coisa, não se dá esse valor a ele. Então, a gente imputa a todos a responsabilidade de contratação. E tira do treinador Tem treinador que não quer nem dar opinião em contratação. De tanta responsabilidade que ele tem com o jogo de amanhã. Se ele não ganhar amanhã, ele perde. Ele cai. Então, nós precisamos nos ajeitar, sabe, no futebol brasileiro, quanto a esse aspecto. De ver o diretor de futebol como uma peça, como é, importante, como é, mas uma peça num contexto macro que tem a interferência de vários setores. Excelente contribuição, porque, como o senhor comentou bem, a percepção da grande maioria é de que esse diretor é apenas responsável pela contratação de jogadores. A gente sabe que ele tem uma interferência muito grande na qualificação dos outros setores, né? Você fazer um trabalho de excelência nos outros setores. E aí vem algumas reflexões que eu queria ouvir do senhor. Exemplo, esse diretor com essa preocupação, ele tem que ter um projeto técnico. Então, de que forma a gente poderia estabelecer uma relação de projeto técnico e clube? E, para além disso, o senhor traz uma outra reflexão, que é o treinador sendo o principal responsável pela contratação. E hoje nós temos um diálogo, né, vamos dizer assim, muito forte, tentando entender de que maneira as ideias de jogo do profissional elas podem influenciar na base. E aí, se o treinador ele fica responsável por essa contratação, quais serão as ideias que serão utilizadas, ou se realmente essas ideias são utilizadas na formação dos atletas até chegar na base. Então, esses dois pontos. Primeiro, projeto técnico. Segundo, essas ideias do profissional para poder influenciar no processo de formação da base. É muito difícil responder isso tudo nesse espaço que nós temos, nesse período que nós temos de resenha, né? Projeto técnico, hoje nós estamos... O que está faltando hoje no futebol mundial devido à pandemia? O que nós estamos sentindo falta? Do jogo. Opa, graças a Deus você falou a palavra mágica. Não tem jogo, acabou o futebol. Não acabou não, Ricardo. O Cruzeiro está lá, o Atlético está lá, o Bayern de Munique está lá. Está todo mundo parado, né? Agora, coincidentemente, depois de 2 meses e um pouco, nós estamos começando a experimentar um retorno
de muito risco para todos. Nós estamos começando a experimentar um retorno. Mas ficamos aí 2 meses e pouco sem nada. Futebol, acabou o patrocínio, acabou o pay-per-view, acabou tudo. O jogo é importante. Seu projeto técnico é você mover todas as ações de um clube de futebol, seja profissional, só tenha base, em torno do jogo. O jogador é fundamental, o treinador é fundamental, os dirigentes são fundamentais, os patrocinadores são fundamentais, mas todos eles flutuam em favor do jogo. Mas nós estamos tão perdidos no futebol brasileiro que nós perdemos essa referência. Tem dirigente, tem torcedor, tem treinador, tem membro da imprensa e tem treinadores que não sabem nem o que é o jogo. Eles fazem treinos de repetição, a gente vai assistir uma batalha campal, mas o jogo em si nós não temos noção. Então, gestão técnica, projeto técnico para mim, é o que é preciso para que tenhamos um jogo de qualidade. Bons jogadores, comissão técnica competente, implementos científicos de suporte, estrutura física de suporte, um bom investimento financeiro para manter aquela estrutura viva, manter aquilo tudo em andamento, uma boa ideia esportiva, uma ideia futebol que nos circunda. Opa, vamos fazer esse negócio funcionar, né? E tem o resto vai aparecendo. Então isso é um projeto. Agora todos apontados para o campo, para o jogo. Jogador sozinho. Nós vimos agora, né? O que mais a gente viu foi série de Netflix, de filme não sei o quê, de documentário não sei o quê. E aí vimos aí o documentário do Michael Jordan. Me fez refletir sobre Pelé e Michael Jordan. Todos dois tiveram um início parecido, de uma sustentação familiar interessante. Nenhum dos dois saíram de uma condição socioeconômica paupérrima e sem apelo familiar, sem estrutura familiar. Todos dois talentosíssimos, todos dois com cunho competitivo, com perfil competitivo muito interessante, e todos dois jogaram em times muito qualificados. Todos dois tinham o talento individual exacerbado e condições sobre todos os aspectos para desenvolver esse talento. Então, chegaram no altíssimo nível, não por acaso. Será que se o Pelé tivesse jogado em times ruins, em times limitados, como temos alguns craques, será que ele apareceria tanto quanto apareceu? Faria tantos gols quanto? Então, o Pelé e o Michael Jordan, para pegar esses dois exemplos, eles foram talentos privilegiados pelo talento e pela qualidade do desenvolvimento que tiveram. Então, nós temos que pegar esses exemplos e falar assim, não, nós não vamos ter Pelé, nós não vamos ter Michael Jordan no nosso time, mas nós vamos ter trabalho de excelência. Então, isso é gestão técnica. É trabalho de excelência com qualidade movida para o esporte, para o jogo, para as ações coletivas e tal. Essa questão que você me pergunta sobre o que do profissional nós podemos aproveitar na base. Ideias. Então, eu acho assim, dizer que isso lá atrás nós pensamos dessa forma. Se o profissional joga no 4-3-3 com 2 pontas abertos, 2 volantes, um meia central e um centroavante, todos os times da base têm que jogar dessa forma. Aí daqui 2 meses o treinador do profissional vai embora e o que vem joga no 3-5-2. Aí todos os times da base vão ter que jogar no 3-5-2, porque aí daí 3 meses, 4 meses, 5 meses, ficou tempo pra caramba, olha que coisa linda. 5 meses o cara ficou no futebol brasileiro. Aí vai embora. Aí o cara ele vem pro 4-4-2. 4-1-4-1. Vamos dar. Então, ideias. Ideias de um time que propõe o jogo, ideias de um time que joga para frente, ideias de um time que joga compactado, ideias de um time que joga com a bola no chão, ideias de um time que sai jogando, ideias de um time que usa amplitude, usa profundidade, usa marcação pós-perda. Ideias. Entendeu? Ideias macro. Isso é gestão esportiva, isso é linha, isso é um DNA de uma equipe, se quiser construir. O sistema tático. Um detalhe, eu não vejo problema do Sub-15 jogar no 4-3-3 e o Sub-18 jogar no 4-4-2, mas todos os dois times atacando. Ah, mas nós precisamos formar laterais. Não. Se não forma lateral no Sub-17, Sub-16,
O sub-15 está jogando num esquema que não forma lateral, né? São muitas nuances que tem de interferência aí. Então, Thiago, assim, ideias táticas para o jogo é o que deve nortear a filosofia de trabalho de um clube de futebol. Essa que eu acho que é o mais importante. Sensacional. E na sua fala, quando o senhor comenta aí do Pelé e do Jordan, tem um livro muito bacana que é o Outliers, né? Fora de série, fora da curva, que ele fala justamente sobre isso. O ambiente e a prática constante, uma prática de qualidade, e esse ambiente influenciando o desenvolvimento. Ele traz, por exemplo, o caso dos Beatles. Eles têm que tocar durante muito tempo em determinado bar e passa a noite toda tocando, a semana toda, e essa prática constante num ambiente que influenciava que eles tivessem que alternar o tempo todo o repertório, porque eles estavam lá todos os dias, o dia todo, e isso vai criando muito repertório, né? No sentido macro, para que ele consiga ter uma ação eficiente e vai desenvolvendo, não tenho dúvidas. E a minha pergunta foi justamente nesse sentido. Eu só trouxe um ponto importante, o jogo, e a gente, na busca do jogo, teve o reinício aí do campeonato da Coreia do Sul, a K-League. Nós fomos o segundo mercado consumidor pelo YouTube e Twitter. Imagina o quanto que a gente está ávido pelo jogo, o quanto que nós brasileiros estamos buscando esse retorno e tendo essa busca, né, pelo jogo, como o senhor trouxe bem. Então, a gente vai ter que se adequar muito a esse cenário, a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas realmente o jogo é que faz toda a diferença. E um outro ponto que eu quero reforçar, quando o senhor disse que todos os setores são importantes para esse rendimento, todos os setores têm que ser o mais profissional possível, todos os setores eles têm que se sentir participantes do processo, não só o grupo técnico que está envolvido com os 90 minutos, né? Todo o entorno. Porque imagina que o atleta ele vai estar ali envolvido no jogo durante 2 horas, no treino durante 1h30, mas ele precisa de todo o aparato no restante do dia. E é muito importante você ter esse entorno qualificado para que você tenha uma assertividade maior nas ações. Teve uma situação que o senhor colocou e o Diego de Paula ele pergunta o seguinte: professor, o senhor acha que limitar a transferência de técnico no Brasil ajudaria a mitigar tais problemas? Só isso não, né? Mas mais coisas. Malcolm Gladwell é o autor de Outliers, né? Fora de séries, que ele tem mais uns 2 ou 3 livros fantásticos. Davi Golias também é muito bom. O outro do Daniel Coyle também, O Código do Talento. São 2 livros que eu recomendo. E Desafiando o Talento também, que eu estou me esquecendo agora o nome do autor. São 3 livros que falam sobre a tarefa... fala sobre todas as questões do desenvolvimento de talento. São 3 livros muito interessantes. Não é para só profissional de base ler, não. Para profissional que mexe com esporte de uma maneira geral. Então, ele fala sobre isso. Você falou aí, deu uma deixazinha sobre o jogo aí. Amanhã começa o campeonato alemão. Bayern, Schalke 04 e Dortmund, me parece. Vai ter 2 bilhões de pessoas no mundo assistindo esse jogo. As pessoas estão ávidas por ver. Eu não gosto desse jogo de jeito nenhum, porque eu já não aguento mais ver reprise de jogos do passado e tal. Então, assim, é isso que nos movimenta, é isso que nos move mesmo. Agora, a pergunta do nosso amigo que está nos acompanhando aí, eu não diria que limitar números de treinadores por temporada, isso faz parte de um bojo. Primeiro temos que regulamentar a carreira de treinador, a profissão de treinador. O treinador precisa ser reconhecido. O treinador precisa ser reconhecido. A gente valoriza as equipes que jogam bem no futebol europeu hoje, mas não dá tempo do nosso treinador. Hoje eu não saberia apontar quantos bons treinadores nós temos no Brasil e quantos maus treinadores nós temos no Brasil. Não que eu esteja preocupado com isso, que eu não vou ficar aí caçando bruxa e querendo apontar, não. Mas por quê? Todos nós temos direito a ser treinador. Todos nós podemos entrar. Então, agora temos algumas federações usando as licenças como impeditivo para isso ou para aquilo, mas nós precisamos, além disso, limitar o número de treinadores por temporada,
não deixar salário de treinador pendente quando passa de um clube para o outro. Nós temos que criar alguns argumentos que nos faça, que impeça torcedores, mídia, dirigentes, jogadores e próprios treinadores quererem abandonar projetos prematuramente. A partir do momento que ele sabe que ele não vai trabalhar num outro clube porque ele já está no seu segundo daquele ano, ele falou, eu trabalho aqui, eu vou ficar desempregado 6 meses, então ele tem que segurar. A partir do momento que o torcedor vê que ele não pode sair daquele clube, porque o treinador não pode contratar outro, e um auxiliar não pode assumir, porque é considerado um outro treinador, ele vai ter que levar até o final, o torcedor vai para a beira de campo com raiva do treinador, mas sabe que não pode trocar. Então não vai fazer pressão. Então são várias situações que têm que ser interferidas e que nós precisamos, de certa forma, fazer no Brasil. Agora, desde que eu me entendo por gente, como treinador, como militante do futebol, reconhecer regulamentação da profissão de treinador de futebol. Precisamos regulamentar com código de ética, com conselho profissional, essas coisas todas, porque aí sim nós teremos uma classe profissional respeitada, ou pelo menos mais respeitada. Excelente. Só para reforçar, eu até anotei para não esquecer, professor, Campeonato Português, 4 de junho, a K-League já começou, Campeonato Italiano também está previsto para começar aí na segunda semana de junho. Então, está todo mundo ávido pelo retorno, né, dos campeonatos. Vou te fazer uma pergunta, professor. O senhor treinou muitas equipes, né, em diferentes contextos, e hoje está na função de gestor, né? Quem avalia o treinador? Quais são as referências utilizadas para avaliar o treinador? Hoje o senhor está com um baita profissional, que é o professor Anderson Moreira. Tive a oportunidade de acompanhar um pouco do trabalho dele lá no Bahia. E algo que a gente vem refletindo muito é quem treina o treinador e quem avalia o treinador. Porque, como o senhor falou, às vezes a avaliação é só pelo resultado, né, de quem está fora do contexto. Mas quem está dentro do contexto, existe já essa preocupação? Existe um instrumento? De que maneira a gente, vocês, né, que estão no alto nível há bastante tempo, vem pensando nessa questão para evoluir ainda mais o nosso jogo? Infelizmente, assim, eu não tenho outra resposta a dar que não o resultado. O resultado é que avalia o treinador no futebol brasileiro. De uma forma geral, no mundo inteiro, mas só que no Brasil com muito mais intolerância, com muito mais precipitação. Então, assim, e eu não estou aqui culpando quem demite o treinador, que acaba que é o dirigente. O dirigente é que demite. E não o dirigente executivo, o dirigente estatutário. É a direção do clube que demite. E às vezes é até a mídia que demite. Às vezes é até a torcida que demite. Às vezes são os jogadores que demitem. Justamente por causa dessa fragilidade. O Paulo Ricardo, que é treinador do Júnior do América, meu amigo de muitos anos e inspirador de muitas ideias boas, porque ele é fantástico. Ele trabalhou aí no Bahia também, como gestor da base. E ele me fala, Ricardo, num jogo de xadrez do futebol, o treinador é o peão. É a figura que menos peso tem. Aí você fala, que isso? É verdade. É a verdade, nua e crua. O Anderson Moreira uma vez me falou, num clube que a gente trabalhou junto, falou assim, Ricardo, se hoje o fulano de tal, que é um menino da base recém-subido profissional, resolver partir para confronto comigo, ou seja, por qualquer motivo não gostar, não der certo, caio eu, treinador. E olha para você ver como é que é um tiro no pé. Não estou querendo dizer que o mau treinador tem que permanecer empregado, custe o que custar. Mas essa bagunça fomos nós mesmos que plantamos. Essa bagunça de um mercado eclético, um mercado que tem bons demais, ruins demais, assim. Até hoje nós discutimos se o treinador precisa estudar, porque muitos que foram campeões, multicampeões e milionários nunca estudaram. Por que tem que estudar agora? Então, por quê?
porque é 2, 3 jogos, 2 semanas é que determina a minha permanência no clube. Então, o que regula aí, eu estou querendo isentar todos e, ao mesmo tempo, culpar a todos. Todos nós somos responsáveis por uma mudança de cultura no nosso futebol. Então, precisamos refletir bastante sobre isso. O professor João Paulo Medina fala uma coisa que eu concordo e que há pelo menos uns 8 anos eu venho vendendo essa ideia dele para quando eu tenho as oportunidades. Nós precisávamos ter um foro de discussões, como ele está implantando agora no Fute Talks da Universidade de Futebol, mais uma ideia que ele está implantando, né? Ideia boa, né? Onde pessoas do futebol brasileiro vão discutir e, a partir dessas discussões, tira-se decisões. Tudo bem, para que essas decisões aconteçam, a gente precisa de ter órgãos que deliberem, órgãos que tenham poder, né? Senão nós vamos ficar em campo de ideias, enquanto isso, aqui, se quiser pensar uma coisa correta é aqui, agora para agir é dessa forma, né? Então nós precisávamos juntar esses dois lados da moeda, as ideias com as ações, para a gente poder tentar mudar esse quadro. E é lógico que a gente, com conhecimento do futebol, do jogo, do ambiente de vestiário, do ambiente de CT, essa coisa toda, a gente tenta prolongar, como gestor, a vida do treinador. Tanto dando suporte a ele, para que ele supere as dificuldades, ajudando junto aos jogadores, ajudando junto aos dirigentes, ajudando junto à mídia, e por que não dizer, proferindo ideias, conceitos, ajudando também junto ao torcedor. Mas, no fundo, o treinador não se sustenta com meia dúzia, será que é muito? Meia dúzia de derrotas. Eu acho que é muito, né? Então, infelizmente, né, professor? Então, não existe treinador de derrota. Quer dizer, eu contrato um treinador por um valor interessante, que o mercado brasileiro já gastou muito dinheiro, ainda gasta, mas muito poucos clubes gastam muito hoje com o treinador. Mas antes nós tínhamos mais clubes gastando, né, bastante, para trazer uma ideia de trabalho, e nós não deixamos aquela ideia se desenvolver, né? Então, são coisas que a gente tem que pesar e medir para realmente ter um futebol melhor, um jogo melhor e fazer com que as coisas aconteçam de uma melhor maneira no futebol brasileiro. Sensacional, uma aula, né, pessoal? Vocês que estão acompanhando aí, acho que devem estar tendo essa mesma percepção, tá ouvindo o professor Ricardo com uma experiência fantástica. Agradecer a presença de todos vocês e já emendar uma outra reflexão, professor. Logo no início da sua fala, o senhor trouxe a questão do jogador. E nós, no profissional hoje, o senhor está recebendo os atletas considerados nativos digitais. Hoje, os jogadores nascidos em 99 e 2000 são os atletas que estão chegando no elenco profissional. São pessoas que estão online o tempo todo, né? E o senhor teve a ajuda da sua filha aí. De repente, nós estamos aprendendo a mexer com algumas tecnologias e eles já comandam essas tecnologias. Eles têm uma percepção muito maior dessas tecnologias, entre outras características. E a minha pergunta existe uma preparação, existe uma organização diferenciada para receber esse atleta que vem com essas características? Ele vai ter ali o Fábio, que tem 40, e esse menino que está chegando agora, que é um nativo digital, que tem uma forma diferente de aprender, tem uma velocidade diferente de buscar essa informação e tem uma relação diferente com o contexto. E aí minha pergunta o senhor, enquanto gestor, e a sua comissão técnica, tem essa preocupação? Existe uma orientação diferente? Como é que vocês trabalham com essa chegada desses novos atletas? Eu acho assim, eu acompanho a evolução, eu procuro estar sempre envolvido com jovens, né? Então, assim, o que me faz não perder o trem da história, não perder o embalo da modernidade, é o meu envolvimento com jovens. Você não vai me ouvir falando no meu tempo, quando eu fiz. Eu menciono, às vezes, eu tenho vergonha até de mencionar meu currículo, não porque ele é desqualificado, porque eu tenho muitas coisas interessantes, deixei de falar muitas coisas aqui, mas eu fico até acanhado. Nas aulas que eu dou, tá lá, currículo do professor. Eu falei, galera, se vocês quiserem saber, procura alguma coisa aí, mas eu não vou perder tempo com isso não, vamos falar de conteúdo, que é melhor e tal.
eu tenho até vergonha de dizer, porque eu quero ver o amanhã, eu quero ver o depois. Então, de certa forma, o futebol se ajeita. De certa forma, o futebol se ajeita. E as orelhadas que existem no ambiente de vestiário, quando eu digo vestiário, é CT, no dia a dia da bola, servem até para descontrair. Então, é um jogador mais velho perdendo em tecnologia para um jogador mais jovem, isso é um motivo para um sarro, para uma brincadeira, e acaba que todo mundo entra numa mesma vibe. Por quê? Porque o jogo é que é importante. Porque o jogo ainda se joga com 17 regras, com muitos aditivos. A bola hoje pode voltar para o goleiro e ele não pode mais pegar com a mão. O goleiro hoje joga mais com o pé, né? Hoje nós temos vários treinamentos, metodologias de treinos diferentes em relação a 20, 30 anos atrás. A 70 nem se fala. Mas o jogo continua sendo jogado em 7 mil metros quadrados, 11 contra 11, lá em 1860 e um bocado. Na Inglaterra, eram 11 contra 11, num pedaço de campo. Quem quiser ver aquela The English Game. The English Game, linda. Sensacional, sensacional. Linda. Vale a pena, viu, pessoal? Netflix. 6 capítulos, 6 episódios só, mas lindo. Eu queria que tivesse 15 episódios ali. Então, é o nascer do futebol. Então, você vai vendo ali o jogo, quão importante é o jogo. O jogo já nasceu o jogo. Né? O jogo já nasceu o jogo. Já se tinha pensamento tático a respeito do jogo, de valorização da individualidade. Então, o jogo não mudou. Quando eu digo não mudou substancialmente. O jogo continua sendo. Então, por mais que o entorno dele tenha mudanças que o mundo moderno traz, o mundo moderno do futebol, o mundo moderno social, tudo se adapta, né? E acaba que tem coisas boas e coisas menos boas. Quando que há 20 anos atrás eu entrava para o vestiário, um minuto depois, ou até no intervalo, e já via no telefone celular a reprise de um lance, se foi pênalti ou não foi. Quando que eu via isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás? Hoje acaba o jogo, o jogador, a gente está vendo todos os lances, e eu vou dar entrevista sabendo que o juiz acertou ou errou numa marcação de impedimento. Esquece o VAR, tá? O VAR veio agora há um ano. Então, vamos esquecer o VAR. Então, e o VAR já é outro app que nós estamos tendo aí. Então, eu acho que a gente vai se adaptando. Bobo, é uma palavra meio boba, mas bobo é aquele que não quer surfar nessa onda da modernidade. Eu acho que em cima do rótulo de modernidade vem muita coisa supérflua, muita coisa que não precisa, mas tem muita coisa legal. Para quem há 30 anos atrás conhecia só o coletivo como treinamento tático, e hoje eu tenho 1 milhão de treinamentos táticos para dar, rechear minha semana de trabalho, né? Hoje o jogo é muito mais interessante, muito mais gostoso de se trabalhar. Sensacional, sensacional. O pessoal está perguntando sobre o nome dos livros. Pessoal, é só me mandar um direct, eu tenho esses livros, tá bom? Me manda um direct que eu disponibilizo esse arquivo. O Edu, grande lateral esquerdo, foi nosso treinador aqui. Tive a oportunidade de trabalhar com o professor Ricardo Dubis no Volta Redonda. O professor Salles está dizendo que seria importante ouvir todos os intervenientes, né? Não só os treinadores dos times grandes, mas também das equipes alternativas. E o Wallace, ele traz que, vejo que todos temos que nos atualizar, mas vejo que na parte diretiva tem muitos dirigentes e presidentes que são torcedores. A gente sabe que existe essa influência, né, professor? Essa questão da direção política, né, digamos assim, sobre essa questão de campo. Inclusive, vocês estão com um processo político aí que vai estar para acontecer, né? Nós temos uma eleição dia 21. O Cruzeiro está experimentando um momento um pouco turbulento, né? Coisa que já é a 5ª vez que eu trabalho no clube e eu nunca havia visto o Cruzeiro dessa forma. Sempre eu trabalhei no clube desde 84, 85. Eu venho passando em períodos diferentes pelo Cruzeiro e sempre vendo uma política que tinha oposição nos bastidores, mas era assim, aquela gestão mais tranquila de coisa, né? De mandato tranquilo. Tranquilo, o futebol nunca é, mas era aquela coisa mais segura, mais estável.
Então, o Cruzeiro está experimentando um momento político chato, um momento econômico mais chato ainda, mas a gente está nessa expectativa de que aquilo que vem pela frente possa realmente melhorar e nos dar mais estabilidade para voltar a buscar o espaço que nos é merecido. Sensacional, professor. Mandar um abraço para o treinador. Vários treinadores estão conosco, tá? O professor Marcelo Veiga, o professor Paulo Salles, o professor Fernando Dourado. Muita gente está aqui para poder ouvir um mestre, né? Um profissional que tem grandes serviços prestados aí no futebol brasileiro. O senhor teve uma época visitou a Holanda, né? Buscou entender como é que... Existe uma busca, hoje eu percebo, para entender como é que os processos são realizados lá e, de uma certa maneira, tentar adaptá-los à nossa realidade. E nessa sua visita à Holanda, o que foi que o senhor percebeu como ponto-chave, assim, ou aspectos chaves para o desenvolvimento deles? E, para além disso, né, se esses pontos-chave o senhor já conseguiu implantar, já conseguiu ter frutos aqui dentro do nosso futebol? Legal. Eu fui para a Holanda, fiquei lá 40 dias acompanhando o dia a dia do Feyenoord, né? E pelo América Mineiro, eu era diretor da base do América Mineiro, e nós tínhamos um convênio, Feyenoord e América, e eu fiquei lá 40 dias para conhecer a estrutura, conhecer o trabalho, conhecer, enfim, muito legal. A Holanda é um berço de formação, né? Se você pega o Barcelona de todos os tempos, que é o Barcelona de Guardiola, ele tem um banho de futebol holandês, um banho de futebol. O Guardiola menciona o Cruyff em 10 palavras, menciona ele em 5, né? Então, assim, o Cruyff, o Rinus Michel, com o trabalho dele, quer dizer, o perfil de jogo holandês, futebol total, aquele futebol de pressing, que nada mais é do que um futebol coletivo, um futebol, fala-se futebol de pressing, mas era um futebol onde todos corriam, todos marcavam, todos jogavam, todos, era aquele bloco. Já em 70, 74, já se via a Holanda fazendo isso. Então, grandes treinadores no futebol holandês, grandes jogadores, grandes equipes, mas o futebol holandês protagoniza um cenário meio que secundário no futebol a nível de conquistas, de resultados, mas sem dúvida nenhuma é aquele celeiro, é aquele ambiente, é aquela mentoria viva que todos nós procuramos, de conceitos de treino, conceitos de jogo, conceitos de formação de profissionais, né? Então a Holanda realmente eles até se consideram já um mercado secundário, um mercado transitório para trazer jogadores. Eles e Portugal e outros, né? Bélgica, Áustria, eles consideram-se mercados alternativos para que grandes talentos chegam por ali para entrar na Europa, à exceção daqueles que vão direto para os grandes mercados. E uma coisa interessante que eu trouxe lá, porque isso foi em 96 que eu fui à Holanda, 95, eu trouxe para cá o sistema de scouts. Eu assisti a uma meia dúzia de reunião de scouts, onde 30, 35 scouts do Feyenoord, que trabalhavam o mundo inteiro, Europa do Leste, África, Sul-América, Europa, enfim, e interior da Holanda, reuniam para definir metas, definir linhas de trabalho e tal. E eu falo, poxa, e a gente, um celeiro de craques como somos no futebol brasileiro, e até hoje somos, e muito grande, estamos lá com os olheiros que não tem o olho, mas não tem outros processos. E aí eu já cheguei no América montando um setor de captação, onde eu tinha os observadores técnicos. Nós começamos a usar os observadores técnicos. Aí do América eu fui para o Cruzeiro. Montei lá um setor de captação, os observadores técnicos. Do Cruzeiro eu fui para o Atlético Mineiro. Montei lá um curso. Klaus Câmara, que hoje é diretor do Grêmio, foi meu chefe de observação. André Figueiredo foi meu chefe de captação. Diogo Giacomini, técnico do Coimbra hoje, e também dirigiu já o Palmeiras Sub-20, o Atlético Sub-20, foi meu coordenador de captação. O Célio
que é o Celinho, que trabalha no América hoje. Então eu criei. E no Atlético Paranaense também, onde o Klaus foi o meu observador, meu coordenador de captação, eu trouxe isso que eu achei que foi interessante. Não sou o dono dessa ideia, acredito, mas eu acho que eu dei um penteado legal. Hoje não tem clube no futebol brasileiro de base que não tenha um setor de captação. Eu, como diretor de base, eu não consigo conversar com os observadores. Eu posso até fazer um olho naquilo que está sendo feito, mas eu preciso ter um responsável pelos contatos, pela recepção de jogador. E hoje os grandes clubes têm 5, 6, 10, 12 membros de um setor de captação, né, com várias funções. Então, esse foi um trabalho de inteligência que eu trouxe da Europa e que eu achei que foi muito útil para o futebol brasileiro. Sensacional. E esse trabalho de captação, ele, paralelo ao crescimento, ele informatizou muito, né, professor? Hoje nós temos muitos campeonatos que são televisionados, são transmitidos pelas plataformas aí. E quanto mais cedo você tiver acesso a esses jovens, né? Porque a disputa está muito acirrada, né? Os clubes estão buscando muito. Se você tem um departamento de captação bem institucionalizado, que trabalha corretamente, com certeza você já tem um ganho. Inclusive, essa visita que o professor fez está aqui nesse livro, pessoal. O professor, ainda tem livro? Tem bastante. Ainda... Show! Então, recomendo muito, tá? Universo Tático do Futebol, Escola Brasileira. Esse aqui tá especial, que tá autografado. Tive essa felicidade de receber esse livro autografado aí, com a dedicatória pelo professor Ricardo Brugski. Tem uma pergunta do Muriel, que ele fala o seguinte: a questão do treinador ter suas ideias e não ter atletas com características para colocar em prática. O senhor já passou por isso? O senhor entende que isso é um grande problema? Como é que o treinador ele pode lidar com essa situação? Essa pergunta é linda, uma pergunta muito bacana e que tem sido assim, motivo de acomodação, não sei. Eu tenho liberdade, eu estou numa idade, num momento da minha vida profissional em que eu solto umas baboseiras aí no ar, e tanto escrevendo no meu site quanto no meu Instagram. Não tem nada de baboseira. Mas eu solto aí, os treinadores acabam que uns me xingam, mas me aceitam também e tal. Mas assim, esse negócio de dizer não tem os jogadores que me servem, eu até entrei com um discurso agora na base do Cruzeiro, porque eu comecei na base do Cruzeiro. Esse ano eu comecei na base do Cruzeiro, então eu fui contratado para trabalhar como diretor da base. E agora, um pouquinho antes da pandemia, eu fui para o Cruzeiro profissional. Mas eu fiquei bem uns 3 meses ali na base. E eu cheguei para os jogadores numa primeira reunião que nós fizemos, para os treinadores, desculpa. Depois que estamos com todas as categorias formadas, eu chamei os treinadores para a gente reunir. Dentre muitas coisas que a gente conversou, todo mundo dando opinião, eu falei: pessoal, eu queria dizer uma coisa para vocês. Foco na formação. Fala-se muito em captação, 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 captação. Clubes gigantes como nós temos, e grandes clubes formadores como nós temos no futebol brasileiro, a captação é quase que natural. O jogador quase que nos procura. Já foi muito assim, mas hoje continua sendo. Formação. Nós estamos esquecendo disso. Então eu quero que um jogador que no início do ano é 6, ele vire 7,5, 8 no final do ano. Porque teve qualidade de formação. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O Atlético Mineiro, estou falando de um rival, né? Eu não devia nem estar tocando nisso agora, mas foi o exemplo que eu dei. O Atlético Mineiro não estava jogando bem. Profissional, equipe profissional. O Sampaoli está chegando e vai fazer esse time jogar bem em um mês. Se não com a qualidade de excelência, com a excelência que talvez um Flamengo jogue, que aí nós vamos ver a diferença. Mas é um time que joga, é um time que sobe e desce junto, é um time que ataca com a bola no pé, é um time que tem coragem para jogar, é um time que abre para jogar, fecha para defender, faz marcação pós-perda, e, enfim, falei uma porrada, joga com a bola no pé, vocês vão ver ele fazendo isso. Indiferente dos jogadores que estão lá no Atlético. O elenco do Atlético não é, assim como o elenco do Cruzeiro, só para que não fique rivalidade nessa resenhazinha minha aqui, não é igual ao do Flamengo. Porra, esquece. Nós temos um elenco no Flamengo muito mais qualificado. Mas o jogo, ele pode ser feito. Fui campeão com o Tupi na Série D do Brasileiro
ganhando Santa Cruz de 2-0 dentro do Arruda com 65 mil pessoas. E jogando. 10 minutos antes do jogo acabar, nós fomos aplaudidos de pé. Fomos campeões da Série D. Ganhamos em casa e ganhamos fora. E um time que tinha um salário médio de R$3.000 por mês. Nossa folha era 50 mil. Assim, tem histórias, é um case. Né? Ah, então foi sorte. Não foi sorte, porque o time jogou ali 18 jogos, jogou bem. Então, Ricardo, todo mundo vai ser o Tupi de 2010, 2011. Não, mas a gente pode fazer muito mais do que a gente pensa. O jogo, o treino nos permite fazer muito mais. Treinador que não tem ideia de jogo, esquece, vai fazer outra coisa. Vai mexer com outra coisa. O treinador tem que saber o que ele quer do jogo. Eu quero que o meu time ataca dessa forma. Para fazer um contra-ataque, eu gosto que jogue mais dessa forma. Para defender, numa transição defensiva, eu quero que seja mais dessa forma. Agora, para defender, eu gosto mais assim. Nessa altura do campo assim, nessa outra altura do campo assim. Opa, então eu tenho uma concepção, uma ideia do que eu quero do meu jogo. Aí eu vou fazer o Pelé ou o Mané tentar fazer aquilo. Poxa, se eu tenho o Pelé, vai fazer de uma maneira. Se eu tenho o Mané, vai fazer de outra. Mas vai tentar fazer aquilo que eu acho que é interessante. Claro, um conceito de qualidade, um elenco de qualidade vai fazer coisas mais rebuscadas do que um elenco menos qualificado. Mas seu time pode jogar. Olha, nós entrando de novo, Thiago, naquela história do jogo. Eu posso e devo construir um jogo. Eu tenho 11 peças, eu tenho as regras, eu tenho o treinamento, eu tenho as táticas que me permitem construir um jogo, uma maneira de jogar. Olha um Bragantino que veio aí com o Zago e fez coisa bonita. Olha o Leipzig lá na Alemanha, que está lá brigando entre os 3 primeiros colocados. Olha o Napoli do Maurício Sarri, que, poxa, né? E nós vamos ver aí o Bahia aqui do Roger, né? Roger Machado fez coisas lindas, e era o Bahia. Grande clube, gigante clube, mas não do tamanho de um Grêmio, no tamanho de um Inter, de um Cruzeiro, de um Flamengo, mas fez coisas lindas. Joga que dá para fazer. Então, essa pergunta que esse rapaz fez é muito interessante. Treinadores do futebol brasileiro, com bons ou maus jogadores, constrói-se o jogo. Jogo melhor ou menos bom, mas se constrói o jogo. Tenha isso na cabeça. Excelente. E como o senhor traz aí os exemplos, a gente tem, por exemplo, a gente sabe que a qualidade desse jogador, obviamente, vai influenciar no resultado final também. A gente tem um Flamengo aí jogando em altíssimo nível, obviamente com o entorno, como a gente falou no início, o entorno está muito estruturado, né? A estrutura está desenvolvida, as relações, a funcionalidade dessa estrutura, ela acontece, e isso aí influencia, sim, no resultado final do jogo. Professor, já recebi, eu boto sempre o alarme aqui, recebi que a gente tem mais 3 minutos aí. O Renato Tostão está te mandando desejo de muito, muito sucesso. O professor Varley Costa, irmão do Israel Teodo Costa, também está mandando um abraço. Gente da melhor qualidade. Estamos caminhando aí, professor, para as nossas considerações finais. Um papo muito bom, passa muito rápido. Muito rápido. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Para nós é motivo de muita alegria. E eu quero uma reflexão sua. Hoje o senhor entende que sua função é o manager? O senhor se considera um manager do futebol? Eu me considero um manager, mas assim, sabedor das minhas limitações, tanto no que diz respeito à gestão, eu sei até onde vai, quanto no que diz respeito à construção do jogo. Eu me sinto muito confortável como um mentor, como um orientador, né, como um coach para o jogo, para o futebol, não para o treinador, para todos. Eu me sinto um camarada dentro do CT do clube que eu trabalho, assim, que fomenta ideias, que fomenta pensamentos, mentalidade para o jogo de qualidade. Então, eu como manager,
um coordenador de um projeto, ele está ali comandando um projeto. Eu sou o manager que tenho as minhas limitações, tenho as áreas que eu posso atuar, enfim, me considero sim, mas diferente disso, eu sou brasileiro, descendente de ucranianos, mas eu sou brasileiro da gema. Professor, desculpe interromper, o senhor tem 2 minutos para fazer o fechamento? Não, agora. A live vai derrubar, a gente vai e volta. Espera aí, a gente volta. Ah, tá bom. Eu falo um pouquinho a mais do que devo. Eu queria falar um pouquinho... Não. Só assim, Fala. aqueles interessados no livro, é um livro que, graças a Deus, já está na sua 2ª edição e já está também se esgotando. E quem quiser, me manda um recadinho no Instagram, que lá eu passo o meu e-mail, onde tem todas as instruções e muito rapidamente recebe o livro em casa. Tem algumas livrarias que vendem, mas está muito pouco, porque eu fiz por conta própria essa 2ª edição. Então, eu estou também encarregado de distribuir, né? E aí, como eu não tenho muito tempo, mas assim, chegou um e-mail para mim, rapidamente eu estou desenvolvendo esse livro aí. E é legal, viu? Eu acho que todo treinador tem que ter esse livro para começar e não está desatualizado e não vai desatualizar, porque ele é um livro conceitual. Tem algumas partezinhas que vai ficar aí, isso aqui e tal, mas tem muito conceito que vai perdurar por muitos anos. E eu queria agradecer muito assim a resenha, porque você foi muito assim perspicaz, conduziu muito bem a coisa, Thiago. Desejo muito sucesso aí nas suas investidas e vamos aí deixar que a vida e a bola nos faça trombar aí, quem sabe, novamente na vida. Professor, muito obrigado. O Ângelo está conosco aqui, é um profissional que estava comigo aqui também no Bahia e está com o senhor aí. Quando eu falei que a gente iria fazer essa live, ele ficou muito feliz também. Te agradeço imensamente, é sempre bom te ouvir. Obrigado. Traz uma serenidade, traz uma paz. A gente sabe que futebol é imprevisível, é caótico, tem pressão, mas eu acredito que as pessoas que estão ao seu redor aí vai ter uma palavra amiga, vai ter uma orientação, vai ter um conselho que com certeza vai utilizar bastante no dia a dia. Então, te agradeço muito, desejo muito sucesso aí na sua caminhada no Cruzeiro, que o senhor consiga os objetivos, que o senhor, juntamente com toda a sua equipe, consiga alcançar os patamares que vocês desejam. Obrigado. Tá bom? E que o senhor tenha muita saúde e paz aí. Se protege, tá bom? Obrigado. Um abraço para você, tudo de bom. Felicidade, se cuida também. Tchau, tchau. Tchau.